A prestação do melhor atendimento possível requer muita dedicação dos envolvidos. Para o pessoal da saúde, a pandemia do novo coronavírus impôs uma interação ainda maior para que cada entrega fosse a melhor e o desfecho o mais positivo. Neste episódio do Linet Drops, os profissionais ouvidos contam como foi esse engajamento, a organização e a troca de informações entre eles, com os familiares dos pacientes e a sociedade em geral. Veja agora. Tem sido uma jornada de aprendizado de vida, sabe? De ver a entrega, de ver assim, o quanto as pessoas se conectam com a importância do que elas precisam fazer para a sociedade, né? Por outras pessoas. Então eu procuro penetrar na organização, entender a pulsação das operações. Eu fiz isso demais, assim, sábados, domingos, dias à noite, tentando me conectar com as operações nos hospitais, de novo, né, home care, resgate, ambulatórios, para literalmente setar um exemplo, né, para o time de capital humano, para as áreas de suporte, de que nós temos que estar próximos, ali entendendo, ouvindo, para reacionar rápido e trazer esse suporte. Quando eu ia começar a atender pacientes Covid, naquela semana eu gravei um dia vindo para o hospital uma fala sobre ansiedade, e eu gravei falando que eu estava com dificuldade para dormir, insônia, porque eu ia começar a atender os pacientes Covid. E muita gente me mandou comentários do tipo, eu também tô em casa, mas também não consigo dormir, tô tendo pesadelo, muito mesmo, a repercussão muito maior do que eu tinha com outros comentários. Eu não costumava gravar muita coisa falando. Aí no dia seguinte, eu gravei para falar de como as pessoas estavam na mesma situação que eu, e todo mundo vivendo aquilo, e que interessante, as pessoas acharam interessante o fato de eu estar no hospital. E aí no terceiro dia eu resolvi contar como estava a situação do Covid aqui, porque eu já estava atendendo, e aí as pessoas foram se interessando, e eu vi que tinha muita carência de informação, e as pessoas tinham muita curiosidade. E tanto de saber o que estava acontecendo aqui dentro, quanto do país e do mundo. Que sempre eu tenho muita integração, assim, muitas pessoas falam muito comigo no inbox, então eu acabei continuando porque eu percebi que as pessoas gostavam. Em alguns momentos foi complicado porque eu estava trabalhando muito, mas eu falei, também eu gosto, e eu estava me informando, então na verdade não era algo que me dava um desprazer, sempre foi muito prazeroso. Bom, acho que a tecnologia é outro aspecto que veio a contribuir muito nessa pandemia, tanto pelo aspecto de você diminuir a distância entre as pessoas para realizar uma capacitação, ou mesmo com relação aos familiares. Eu acho que com relação aos familiares do paciente foi um ganho bem importante. Os programas que foram realizados pelos grupos de humanização, pelos serviços de qualidade, porque em áreas Covid é proibido que o familiar entre, né? Então, desde março, a gente não tem familiar dentro da UTI. E isso é muito desconfortável para a equipe, porque muitas vezes aquele paciente chega, você não sabe a história de vida dele, ele chega entubado, e às vezes ele vai a óbito e você nem conheceu nada da história de vida daquela pessoa. É muito difícil você não ter familiares dentro da UTI. Imagina para quem é familiar. Conversei com diversas pessoas que tiveram, eu não tive nenhum familiar internado, mas pessoas que me relataram que o pai foi internado, ficou um mês internado, foi a óbito, e ela nem viu o pai em nenhum desse momento, né? Só levou para o hospital. Então a tecnologia ajudou, porque nós utilizávamos tablets, e no momento que o médico ligava para passar o caso, né, do paciente, passar como ele estava evoluindo, então ele colocava o tablet junto com o paciente. Se o paciente estava consciente, orientado, acordado, ele tinha essa possibilidade de conversar com os familiares. Mas também nós tivemos até despedidas permeadas pela tecnologia. Então aquele paciente que já está em condições, evoluindo a óbito, então era possível a família poder rezar uma oração junto, ver, né, o ente pela última vez. Então acho que essa questão de família foi muito interessante. A gente tinha que suprir uma ausência familiar do paciente, porque o familiar não pode visitar hospital Covid. Os familiares não entram no hospital, então é tudo por videochamada, não é simples. Imagine você ver um familiar seu numa cama,
No estado grave, você vê ele por uma tela, né? A interação é diminuída, é frio, né? Não é como você pegar na mão, você estar junto, conversar com outro profissional tete a tete e ter as informações que você precisa. Então, a gente tentava suprir isso. O que eu percebi na equipe? Todo mundo que não tinha nenhum problema psiquiátrico, eram considerados normais, vamos dizer assim, não tinha ansiedade, não tinham insônia, não tinham crises de estresse, impaciência, irritação, passaram a ter.